Jornal do Almoço. Oferecimento: Farmácias Associadas. Natal é tempo de grandes gestos de amizade. Olá, boa tarde. Funcionários de uma prefeitura aqui do Rio Grande do Sul foram flagrados vendendo produtos que tinham sido doados para pessoas pobres da cidade. Tinha até brinquedos que se tornariam presentes de Natal para centenas de crianças. O Jornal do Almoço teve acesso a um vídeo que mostra uma sala cheia de sacolas e muitas pessoas escolhendo o que levar para casa. Qual o preço do patinete? Esse qual é? Deixa eu ver. Acho que é do Homem-Aranha. É pequenininho. Duas rodas assim. O material estava sendo vendido aqui na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Entre os produtos estavam mais de 700 brinquedos e alguns utensílios domésticos e até equipamentos eletrônicos. Objetos que foram apreendidos pela Receita Federal e repassados para a Prefeitura e que se tornariam presentes de Natal em 4 festas de entidades assistenciais aqui da cidade. Como alguém pode desviar produtos que seriam doados para pessoas pobres? Não perca a denúncia completa daqui a pouco. Tem ainda os detalhes de 2 acidentes graves que mataram 2 pessoas. Um foi nessa madrugada, aqui em Porto Alegre. E o outro, entre um caminhão e uma carreta, foi hoje de manhã em Guaíba. Um dos veículos chegou a pegar fogo. Também acompanhamos a operação policial que acabou prendendo um dos foragidos mais procurados do estado, suspeito de planejar vários ataques a bancos. E o Jornal do Almoço põe o pé na estrada para fiscalizar outras praias que vão ser muito procuradas por gaúchos e turistas durante o verão. Será que elas estão prontas para receber tanta gente? O turista está chegando quer melhoras, muitas melhoras, né? É o que na verdade a gente espera. É o que todo mundo espera. Então não perca, agora, no Jornal do Almoço. A gente começa o programa hoje falando de um acidente grave aqui em Porto Alegre. Infelizmente, a violência no trânsito fez mais uma vítima aqui na capital. Um jovem morreu depois que a moto que ele estava bateu num carro no bairro Menino Deus. Só esse ano, são mais de 80 mortes no trânsito em Porto Alegre. É um cara que estava sempre disposto a te ajudar, entendeu? Um cara, muita gente fina que nós acabamos de perder aí. Tristeza e dor para a família e amigos que conheciam o feirante Leonardo Rodrigues desde a infância. Ele voltava para casa de moto com um amigo quando bateram nesse carro de um motorista de um aplicativo de transporte, perto da meia-noite. O acidente aconteceu aqui nessa esquina, Avenida Érico Veríssimo com a Rua Botafogo, em um momento que o trânsito estava tranquilo, com pouco movimento. Leonardo estava na carona da moto e, ao cair, não resistiu aos ferimentos. Se tornou mais uma vítima da violência do trânsito. São pelo menos 85 mortes em acidentes apenas aqui na capital em 2017. Segundo a polícia, o motociclista que levava Leonardo não tinha habilitação e está internado no HPS em estado regular. A polícia diz que uma das suspeitas é que ele tenha cruzado o sinal vermelho quando vinha pela Érico Veríssimo. O motorista do carro, que se deslocava pela Rua Botafogo, não ficou ferido. O acidente interrompeu o sonho de Leonardo de ver o Grêmio na final do Mundial. A paixão do jovem pelo clube o levou a viajar à Argentina para assistir à final da Libertadores. Foi um choque, pegou todo mundo desprevenido. Um guri trabalhador, trabalhava diferente com o pai dele há anos. Um guri que tinha toda a vida pela frente, tinha um filho pequeno, deixou um filho pequeno para criar. E outra pessoa morreu agora de manhã num acidente na BR-116, em Guaíba, na região metropolitana. A batida foi tão forte que um caminhão chegou a pegar fogo. O acidente aconteceu pouco antes das 7 horas da manhã. Segundo a polícia rodoviária, um dos veículos invadiu a pista contrária. O motorista da caminhonete, Richard Gomes Coim, de 30 anos, morreu na hora. Ele trabalhava como serralheiro, morava em Guaíba e deixa um filho de 5 anos. Com o choque, o caminhão saiu da pista e pegou fogo. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital de Guaíba. E enquanto a polícia fazia o atendimento e sinalizava o local desse acidente, outros motoristas cometiam uma infração grave e, infelizmente, muito comum nesse tipo de situação. É que muita gente que estava passando pelo local diminuía a velocidade, às vezes quase parava o carro para ver o que estava acontecendo e até tirar fotos enquanto dirigia.
Além de atrapalhar o trânsito, a atitude desses motoristas pode até causar novos acidentes. Na beira da rodovia, ferros retorcidos e na estrada, um monte de curiosos. A curiosidade é tanta que alguns motoristas quase param para ver o que restou do carro da vítima. Apesar da gravidade do acidente, como a gente pode ver, o trânsito está liberado. Mas ele fica lento principalmente por causa da curiosidade dos outros motoristas. Tem alguns que se arriscam até a praticamente parar o carro para tirar uma foto. Se virar a cabeça para ver o que aconteceu já é distração. O que dizer desses motoristas? É um atrás do outro fazendo a mesma coisa. Mas quem não estava nada distraído era esse policial. Quem fazia isso era multado e até abordado. A curiosidade dos motoristas, ela prejudica a viabilidade do trânsito. Ela, além de poder acarretar um possível acidente, a partir do momento que causa, por imprudências, né, acabam utilizando de meios de telefone, por exemplo, para tirar fotos. Isso prejudica. Dirigir apenas com uma das mãos é infração média e gera multa de R$ 130. Bom, agora quem nos assiste no interior do estado acompanha a discussão de assuntos da sua região. Tá chegando o fim do ano, época de festas. Isso deveria trazer apenas alegria e felicidade para todo mundo. Mas a gente sabe que infelizmente não é bem assim, né? Muita gente, bem pelo contrário, também fica um pouco triste, angustiada, melancólica, talvez frustrada por não ter conseguido realizar tudo o que pretendia no ano, com saudade de pessoas que não estão mais por perto para comemorar, ou mesmo não veja sentido de fazer essas tradicionais celebrações. E aí? O que fazer para não entrar em depressão? É o que nós vamos conversar agora com a doutora Gabriela Nuremberg, que é médica do Serviço de Psiquiatria do Hospital Moinhos de Vento. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, essa é uma época de festas, mas parece que mais e mais a gente vê aí são pessoas angustiadas, pessoas preocupadas, não se sentindo tão bem assim com essas datas festivas. Pois é. Isso é uma questão que acaba acontecendo porque ao longo do ano vão se acumulando vários acontecimentos, né, em que a pessoa vai se sentindo muito pressionada também com o final do ano. Por exemplo, chega no final do ano, tem vestibular, tem final de faculdade, tem a preparação para as festas, tem preparação para as férias, tem que se organizar, fazer um balanço de todas as atividades e também da vida financeira que a pessoa passou ao longo do ano. Então isso tudo acaba gerando uma pressão, né? E que pode fazer aparecer sentimentos, né, mais intensos, como de tristeza, melancolia, ansiedade. Isso aí até é normal, né? Quer dizer, tem uma explicação, na verdade, como você mesmo está dizendo. Há uma explicação para isso. Agora, como fazer para que isso aí não vire uma depressão? Pode virar uma depressão? Sim, é possível, tá? Se sabe, por exemplo, que eventos negativos podem desencadear um quadro depressivo e o que se sugere é que se possa, por exemplo, prevenir esse tipo de coisas. Existem algumas ideias, assim, que se pode sugerir que as pessoas façam, né? Que obviamente não vão garantir que não vai desenvolver algum quadro depressivo, mas que podem ajudar. Quais são as estratégias? Então, vamos lá. Então, assim, uma delas é tentar se organizar. Fazer listas, por exemplo, para o final de ano, para evitar que a pessoa fique muito ansiosa com todas as tarefas que ela tem para fazer, tá? Fazer um planejamento também dos gastos de final de ano, um planejamento do que vai ser feito. Também, por exemplo, aprender a dizer não para alguns compromissos, porque ninguém lá vem vários, o mundo com as pernas, exatamente, né? E às vezes a gente acaba, por algum tipo de culpa ou remorso, acaba querendo colocar em dia e fazer coisas que a gente não fez ao longo do ano e que talvez vai ser difícil mesmo de conseguir fazer tudo, né, dar conta de tudo. Bom, e acho que também tem que pensar um pouquinho que o dia 2 de janeiro também está quase chegando, e daí já passa tudo isso, né? Pois é. Então, assim, essa questão do planejamento é importante até para evitar depressão
pós-final do ano, né? Pós-festas. Problema. Porque depois a pessoa acaba gastando tudo, acaba bebendo demais, por exemplo, acaba comendo demais, acaba exagerando e depois acaba entrando nesse quadro depressivo. E quem convive assim com uma pessoa que está nesse baixo astral, digamos assim, o que deve fazer? Deve deixar a pessoa no seu canto, curtindo um pouquinho essa melancolia ou incentivar a pessoa a entrar no ritmo da festa? Em geral, a gente recomenda que seja um meio termo, tá? Quando a pessoa está mais deprimida, em geral, ela não vai querer fazer muitas atividades e vai querer ficar mais no seu canto, mais isolada. A gente, inclusive, recomenda que a pessoa se engaje em alguma atividade, né? Obviamente que vai ser difícil para começar, mas depois que ela já está fazendo, já começou e tal, a coisa vai andando, tá? Por outro lado, também, se forçar demais, eu acho que é uma coisa que acaba prejudicando, porque muitas vezes tem conflitos ou tem alguma coisa que a pessoa está evitando, né, participar, e que às vezes até é saudável, né, evitar esse tipo de situação. Tá aí. Então são as dicas de quem conhece bem o assunto. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui ao Jornal do Almoço. Uma boa tarde e umas boas festas. Igualmente. Daqui a pouquinho o Jornal do Almoço vai ao vivo até os Emirados Árabes, saber como o Grêmio viu a classificação do Real Madrid para a final do Mundial de Clubes. Tem ainda a previsão do tempo, com alerta de temporais nos próximos dias aqui no estado. Tem também uma notícia que vai deixar muita gente aí preocupada. A prefeitura admite que vai faltar água no verão em algumas regiões aqui perto de Porto Alegre. E nós acompanhamos a operação policial que acabou prendendo um dos foragidos mais procurados do estado, suspeito de planejar vários ataques a bancos. A gente já volta.